Amigas e amigos, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa transmissão. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Dorval de Noronha Goios Júnior, advogado, escritor, jurista, consultor, economista. O Dr. Noronha tem uma vasta obra produzida e ele está lançando a sua autobiografia. Deixa eu mostrar aqui para os nossos internautas. Aqui, ó, tá vendo? É um calhamaço, né? Um livro belíssimo, por sinal, né? Muito bem feito, muito bem produzido. Doutor, eu consegui chegar a uma leitura, então são 646, 47, 648 páginas. Eu consegui chegar com uma leitura assim mais atenta, digamos assim, até perto da página 300, mais ou menos por aí. Depois eu tive que dar uma passada de olhos, porque eu recebi o livro na segunda-feira e comecei a ler. A leitura é muito cativante, né? O doutor escreve muito bem, ele vai contando assim detalhes dos acontecimentos e assim por diante. Então, em primeiro lugar, eu queria te perguntar, Noronha, o que te motivou a fazer a sua autobiografia? Pois bem, dizem que a autobiografia é um obituário precoce, do qual falta apenas o último capítulo. Por outro lado, disse que escreve uma biografia, uma autobiografia, que tem algo a dizer. E eu imaginei que a minha história de vida como advogado, como escritor, como historiador, professor, etc., tivesse algo de importante e que, através da história da minha vida, eu pudesse transmitir para a geração presente e gerações futuras os meus valores, os meus princípios e a minha história também como lição de vida. Também é, a minha autobiografia faz parte das tradições da família. Do lado do meu pai, tem tradições de registros escritos por centenas, por séculos, e do lado da minha mãe não há registro de tradições escritas, porque a história da família foi destruída por perseguições e dominações. Então, ali eu trago no início o registro de ambos os lados e depois faço o relato da minha história. Perdi o som. Eu que perdi. Ah, Eu fechei aqui. Eu vi aqui nas suas origens, né? Você fala bastante de São José do Rio Preto, você passou a tua infância e uma parte da tua juventude, né, em São José do Rio Preto. E eu noto também assim uma ligação que você tem com a sua família, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, como foi eu acho que isso te deu uma base, né, intelectual, ideológica, né, essa ligação que você tem com a família. Eu queria que você inicialmente falasse um pouco disso. sem dúvida. A história da minha família é complexa e, até certo ponto, contraditória em termos. Mas eu nasci em Rio Preto, meus pais moravam em São Paulo, eu fui lá de forma que a minha mãe estivesse próxima dos pais. Ah, Meu pai era de uma família conservadora, aristocrática, de origem portuguesa, tanto Noronha como Goios. Ele tinha hábitos altamente conservadores. Ele era, apesar de aristocrata, ele era ateu, mas tinha valores humanísticos muito grandes. Ele, naquela época, atendia a população carcerária de graça, ensinava artes manuais para os presidiários e depois se valia dos padres, que eram clientes dele, apesar dele ser ateu, para fazer a venda desses objetos de artes manuais para benefício daquela população. Por outro lado, a minha mãe, meu avô era italiano, do sul da Itália, um alfaiate, na Itália considerado um operário, filiado ao Partido Comunista Italiano, foi perseguido pelo regime fascista
emigrou junto com alguns outros socialistas ligados ao grande professor Benedetto Croce, e veio terminar no Brasil. Então, através de... Os meus valores foram absorvidos pela minha família, da parte do meu avô, os altos valores defendidos e expressos pelo Partido Comunista Italiano. Ele tinha atrás da sua banca de alfaiate uma fotografia do grande líder estadista italiano Palmiro Togliatti, que foi secretário-geral do Partido Comunista Italiano. E meu pai, por sua vez, era um homem muito dedicado a outros valores, como o meio ambiente, assistência social. Ele era um proto-hippie, contrário aos valores capitalistas, embora tivesse essa origem aristocrática. Muito bem. E dali você vai para os Estados Unidos com 16 anos, você vai estudar nos Estados Unidos, né? Com 16 anos. E lá você... Perdão. Não, só queria que você, já emendando a questão, né? Quer dizer, lá você, como diz o povo, você senta o pau na ditadura, né? Você faz palestras e tal, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua ida e como você fez a denúncia da ditadura lá nos Estados Unidos. Pois é, eu aprendi italiano em casa, aprendi... Porque meus avós eram comunistas, mas eram católicos, né? E uma vez na Itália, lançando um dos meus livros na Embaixada do Brasil, pelo qual eu ganhei a medalha da Presidência da República, quando era presidente a doutora Dilma, estava lá o representante do Vaticano, que me disse o seguinte: quase todos os comunistas italianos foram católicos. E os meus avós eram certamente católicos, aprendi o latim com os padres, e depois aprendi diversas línguas no correr da minha vida. Com 14 anos de idade, levado pelo meu avô, me matricularam na Faculdade de Filosofia num curso de extensão universitária. Eu fui entrevistado pelo professor italiano Eduardo Guerin, que tinha sido discípulo de Benedetto Croce, e num programa de pós-graduação. Eu falei, mas eu acabei de começar o colegial. Não, aqui não tem burocracia, aqui vale o conhecimento, então você será matriculado no curso. O curso durou 1 ano, e com 15 anos eu consegui o meu diploma, que eu coloco no lugar mais alto na minha sala dos meus diplomas, de pós-graduação universitária na Faculdade de Filosofia, que hoje faz parte da Unesp. Fiz exame para uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, e lá trabalhei como estivador, participei do movimento de esquerda lá, chamado Students for Democratic Society, participei do movimento negro, que não tinha na minha escola, mas tinha numa escola da cidade vizinha. Fiz diversas palestras denunciando os abusos cometidos no Brasil pela ditadura militar, e fiz um protesto em frente à Embaixada do Brasil, ocasião em que eu fui fotografado pelos representantes diplomáticos da ditadura, pelo que eu fui preso ao chegar no aeroporto do Rio de Janeiro, e do aeroporto conduzido à base aérea do Galeão, um garoto de 19 anos, 18 anos, que havia protestado contra a ditadura no Brasil, num país estrangeiro, de acordo com as leis daquele país. Fui logo solto pela insubsistência de base legal da minha prisão, mas sofri algumas sevícias enquanto preso, para que eu pudesse aprender a lição, né? E assim era a ditadura, que fez coisas muito piores. É verdade, exatamente. Quer dizer, aí você faz a opção pelo direito, né? Eu costumo dizer, professor, que
o direito, né, a compreensão do direito, a aplicação do direito tem muito da questão política, né? Quer dizer, envolve, inclusive, um pano de fundo que nós podemos chamar de ideologia, né? Quer dizer, as ideias que a gente defende e, naturalmente, a aplicação do direito tem muito a ver com essa questão da defesa da democracia, dos direitos humanos, né, da civilização e assim por diante. Eu queria te perguntar isso, quer dizer, quando você faz a opção pelo direito, se você foi levado pela influência, né, dessas ideias. Queria que você comentasse um pouco isso. O ideal de liberdade sempre esteve dentro de mim. Mas naquela ocasião da minha vida, eu tive que fazer uma opção econômica, porque meu pai teve um AVC quando eu tinha 13 anos e se encontrava em situação muito precária de saúde. Minha mãe, que era costureira, que sustentava a casa. E eles estavam com dificuldades. E eu tinha um irmão mais jovem. Enfim, eu tive que fazer uma opção profissional para poder ajudar a minha família. E retornando ao Brasil, eu comecei a fazer aquilo que me era mais fácil. Fui professor de línguas e fui professor particular de diversas disciplinas. E tive que optar por uma atividade profissional que fosse sustentável. E aí, eu sempre me interessei muito pelo jornalismo, pela atividade diplomática. Mas, na época da ditadura, a diplomacia servia à ditadura. A imprensa estava manetada pela censura. O magistério também estava sob pressão. Eu vi diversos professores serem presos, humilhados pela força das trevas da ditadura de 64. Então, eu me desinclinei dessas áreas. No futuro, eu me tornei também um jornalista, me tornei um historiador, também fui professor universitário, fui diplomata, mas naquela ocasião eu optei por ser um dicionário, de ser um advogado empresarial internacional. Me tornei um mercenário. Na época, os advogados empresariais eram todos bem comportados. Estes que desfraldavam a bandeira da liberdade, dos altos valores, eles não eram empresariais, eles eram normalmente criminalistas, advogados de família. Na empresa, o perfil era outro. E eu assumi esta senda da minha vida, jurando a mim mesmo jamais abandonar os meus ideais e fazer o mínimo de concessões possível e perseguir na busca da coerência. Né? E assim foi a minha vida. Eu comecei como um advogado jovem, júnior, com muita pouca liberdade, mas ainda jovem, eu tive algumas decisões profissionais e pessoais de acordo com a minha consciência, e assim fui evoluindo como profissional e como pessoa. Aliás, você foi jornalista nos Estados Unidos, né? Quando jovem, você trabalhou, né? Você exerceu a profissão de jornalista lá nos Estados Unidos, ainda estudante. Né? Depois você volta, não é isso? Você volta, você vai fazer, acho que é especialização, você foi fazer alguma especialização, não foi? Mas, enfim, já emendando também nessa questão, eu queria te perguntar exatamente isso. Quer dizer, aí, na evolução das suas atividades, que surge, você fala bastante aqui do escritório, né, Noronhas, advogados e tal. Quer dizer, quando você faz a associação do direito com a diplomacia, entra muito essa questão, né, da questão comercial, né, do comércio internacional, que está ligado exatamente à crise
econômica. Me parece que também você tem um pendor para essas questões aí da economia, né? Quer dizer, como você lida com o direito inserido nessas questões da economia. Então, são aí um conjunto de questões que eu te faço, né? Quer dizer, essa questão do jornalismo, do direito e da diplomacia e da economia. Pois bem, Oswaldo. Realmente, quando eu estava na escola secundária, após 6 meses eu me tornei editor do jornal da escola, que foi um feito extraordinário, né? E fui editor do jornal da escola, peguei meu amor pelo jornalismo, voltando, eu fiz o vestibular da PUC, me matriculei ali, o ensino havia sido reformado, como eu fui aprovado em segundo lugar, os 3 primeiros tinham direito à bolsa de estudos, eu estudei com bolsa de estudos lá, fiz política acadêmica, fui editor do jornal da PUC, se chamava O Paulista, fiz campanha contra a ditadura, fui denunciado pelos meus próprios colegas, fui protegido pela Igreja Católica, pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e pelo professor doutor Paulo Rezende, que era da Ordem dos Pregadores, que ocasião me esconderam no convento dos dominicanos na Perdizes, com o hábito dos jovens oblatos branco. Em outra ocasião, eu fui acolhido pelo professor doutor Sábato Magaldi, o maior teatrólogo brasileiro, que era pai de uma amiga, não namorada, amiga da faculdade, que me viu naquela situação difícil. Fiquei na clandestinidade, fui para Santos, dormia fora, sempre perseguido. E um dia, o professor doutor Paulo Rezende, que era próximo era o pároco da PUC, próximo ao cardeal, falou com o cardeal, e eles me acharam uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos, instigado por eles, levado por eles, e lá eu fiz o curso universitário, né, que era um curso equivalente à pós-graduação, só que eu estava ainda na graduação da PUC. E eu fiquei, os meus companheiros, né, assinavam por mim, e eu fiquei lá fora. Esse período só fiz o exame no final do curso. Na época, nós perdemos todas as eleições da faculdade de Direito, que não eram auditadas, sabe como eram as coisas na época da ditadura. O nosso grupo era ligado não ostensivamente, porque não era possível, mas tinha inspiração da JUC, da Ação Popular, que também estavam perseguidas, mas tinha núcleos na universidade, com professores, no Centro Acadêmico Leão 13, da Faculdade de Economia da PUC, e nós lutávamos com grandes dificuldades, éramos perseguidos, tornaram a nossa vida um inferno, para, no fim, perder sempre as eleições por meia dúzia de votos, 8 votos, 10 votos, mas sempre empunhando a bandeira libertária e travando o bom combate. Certo. Mas aí eu vejo essa questão aí quando você fala das questões da diplomacia, né? Eu observo que você já, aqui pela leitura até onde eu consegui ler com mais atenção, né, você descrevendo, por exemplo, uma participação que você teve na recepção do secretário de Estado dos Estados Unidos na época da moratória, isso já no governo Sarney, né, depois da ditadura militar, com o embaixador Flecha de Lima, né, é o nome dele, eu lembro eu acompanhava muito isso na época, ali no governo Sarney, aquela crise brava, depois vieram os planos, né, plano cruzado 1, plano cruzado 2, né, e me chamou bastante atenção, quer dizer, o seu conhecimento do direito, da diplomacia e dessas questões das relações internacionais, te levou, por exemplo, a esse episódio, né? E outros também que você narra aqui no livro. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como foi essa tua aproximação e essa convivência, né, exatamente fazendo esse papel aí, né? Eu deduzo que você fazia duas coisas, você era diplomata e jurista, advogado ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, não? Foi assim. O meu escritório de advocacia foi fundado em 78. Antes disso, eu trabalhava num banco multilateral
que era o maior investidor no Brasil. Eu fui advogado-chefe desse banco, depois saí, abri o escritório, trabalhávamos na área empresarial, abri o primeiro escritório brasileiro nos Estados Unidos, em 1982, o primeiro na Inglaterra, o primeiro na Suíça, o primeiro em Portugal, depois abri um outro escritório nos Estados Unidos, abri em Buenos Aires, terminei por abrir na África do Sul, na Índia, e 3 escritórios na China, que foram os primeiros ocidentais. Eu fui advogado na China, reconhecido pelo governo chinês antes da criação da advocacia na China. Antes eram trabalhadores jurídicos do Estado. E abri o escritório lá e assessorei o governo da China na acessão à OMC, que se deu em 2001, e continuei por muitos anos a trabalhar para os países em desenvolvimento no confronto com os países imperialistas. Mas antes, eu estava na advocacia empresarial e no governo Sarney fui convidado para esse jantar dado pelo então ministro Roberto de Abreu Sodré para o George Shultz, na residência oficial lá em Brasília, que foi um horror, né? Ele entrou com a segurança armada dentro da residência do ministro, a chefe da segurança, uma mulher feroz, franzina, com arma de alto calibre ali no meio. A minha mulher sentou numa mesa com o embaixador Walter Moreira Salles, com o Roberto Marinho, todos com ar de grande estupefação face àquela conduta, né? Eles estavam a exercer pressão, porque queriam que o Brasil cedesse nas demandas americanas comerciais internacionais na rodada Uruguai do GATT. Então, eles estavam exercendo esse tipo de pressão. E a mim me colocaram na mesa como o comandante do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, eu fiquei com esse general, tinha lá mais outras pessoas, e eu não tinha nada a dizer para ele, e ele também não tinha nada a me dizer. Em um determinado momento, eu falei, ele nada comeu no jantar e fazia cara de enjoado, né? E eu perguntei para ele, escuta, esse andar das coisas aí, quando é que vocês vão colocar as Forças Armadas para impedir a emigração dos povos da América Latina para os Estados Unidos? E ele me respondeu o seguinte, nunca em 1 milhão de anos, never in a million years, foi o que ele me disse. E aí foi assim esse foi o diálogo que eu tive, né? E isso tudo me inspirou na minha atividade diplomática e de negociador jurídico e defensor dos direitos dos países em desenvolvimento, principalmente nos fóruns comerciais internacionais. Eu fui advogado do Congresso Nacional Africano no exílio, que era conduzido pelo depois meu amigo Thabo Mbeki. Fui convidado para a posse do presidente Mandela, acho que era um dos 2 ou 3 brasileiros presentes, acho que o único fora do governo. Continuei a assessorar o governo da África do Sul por muitos anos e também fui diplomata do governo de Bangladesh, fui conselheiro do grupo dos 33 países em desenvolvimento, fui advogado do governo da Índia, fui advogado consultor do governo da República Popular da China, fui advogado do governo de Cuba, da Argentina, do Uruguai, sempre travando batalhas em prol da igualdade jurídica entre as nações e a prevalência do direito nas relações internacionais. Isso te deu, professor... Pode desligar aí. Isso te deu uma visão assim mais realista, podemos dizer assim, da geopolítica? Isso te trouxe vamos dizer assim, uma informação que pudesse te situar do ponto de vista da compreensão mesmo do que é a geopolítica, de como se dá essas relações políticas no âmbito das nações? Porque esse episódio, por exemplo,
havia uma grande tensão, né, esse encontro aí, esse evento, né, da visita do George Shultz, porque o Brasil tinha decretado moratória no governo Sarney, quer dizer, vinha naquela crise brava que se iniciou, segundo Franco Montoro, que você cita no livro, foi teu professor, né, na PUC. O Montoro dizia que em 74 o Brasil pegou o caminho da bancarrota, né? O Montoro foi eleito senador em 74. Aquela história do MDB, que teve grandes vitórias, né? Os senadores do MDB que foram eleitos em 16 estados, que foi uma derrota política da ditadura, ali a ditadura já começava a se enfraquecer. Mas o Montoro dizia que ali o Brasil já estava no caminho da bancarrota, né? Chega-se a crise do final dos anos 70, começo dos anos 80, e chega nesse episódio da moratória, o Paul Volcker, que era o presidente do FED, fazia vociferações, né, contra o Brasil, e eu queria te perguntar isso, quer dizer, essa experiência toda, né, eu queria saber como isso permitiu que você tivesse uma visão, né, da geopolítica, como você viu, como é que você passou a ver a questão da geopolítica? Bom, eu vi claramente que a opressão estratégica e tópica imperialista não se dá sem o apoio dos organismos multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial. Não se dá sem o apoio da imprensa cooptada pela desinformação, pela contra-informação e pelas notícias falsas. E, principalmente, não se dá sem o apoio da classe empresarial dos países vítimas da opressão. Este é o conjunto é o bloco de dominação estrangeira. Certo. Mas aí depois você pega o caminho também do escritor, né? Você passa a ser escritor. Quando você fez seu primeiro livro? Bom, eu tenho 70 livros. Eu sou um compulsivo. Escritor mais do que profícuo, compulsivo. Eu gosto de escrever. Eu sempre gostei de escrever. E eu tive colunas em jornal publicadas nos 6 continentes, né? Na China, na Rússia. Por ocasião, eu quis abrir um escritório na Federação Russa, porque eu quis fechar o meu bloco de escritórios nos países dos BRICS. E tive com o embaixador da Rússia. No almoço, nós tínhamos uma advogada russa, já estávamos nos trabalhos preparatórios para a abertura do escritório. E, na conversa, ele falou: doutor Noronha, o senhor deseja abrir um escritório na Federação Russa? Eu disse: certo, eu desejo, a nossa intenção, cobrir todos os BRICS. Nós achamos que essa é uma iniciativa de grande futuro, muito necessária para a ordem jurídica multipolar, para a ordem jurídica internacional. Tudo muito bom. Mas o senhor escreve para o Pravda, um jornal do Partido Comunista da Federação Russa. E eu não sabia que o Putin era inimigo dos comunistas russos, né? Depois me foi dito pela advogada russa. E eu era ignorante nesse particular. Eu falei: não, de fato, eu escrevo ocasionalmente para o Pravda, como escrevo para o Diário do Povo, da China. Aliás, é o Diário do Povo que manda os meus artigos para o Pravda, e não eu pessoalmente. Mas outros grandes escritores escreveram lá, como o Gabriel Garcia Marques, como o Pablo Neruda, como o Jorge Amado. Não que eu seja do mesmo calibre deles, mas eu tenho uma grande honra em escrever no mesmo espaço onde eles escreveram. E aí morreu a conversa, ele não deu um sorriso, sem nenhuma simpatia. E nós fizemos mais algum esforço, tivemos uma segunda reunião, então, com o cônsul-geral em São Paulo, e a coisa não prosperou. Mas o meu primeiro
meu primeiro livro foi sobre direito, foi escrito em 1978. Eu escrevi sobre direito societário, depois escrevi um segundo sobre direito societário, que era a minha área. Eu era especializado em direito das minorias, que era uma área incipiente. Escrevi um terceiro livro sobre esse assunto, depois escrevi um livro sobre empréstimos externos, tipos, regime, tributação, como funcionava a questão do capital estrangeiro no Brasil, que foi uma legislação introduzida no regime do presidente Jean Goulart, que trouxe grandes contribuições ao nosso país, inclusive a disciplina do capital estrangeiro. E depois eu fui evoluindo, escrevendo sempre sobre direito, escrevi os meus dicionários linguísticos, eu escrevi o dicionário jurídico, que é o livro brasileiro mais vendido no exterior, tem nove edições, cerca de 90 mil exemplares vendidos no mundo todo. Escrevi meu dicionário de mandarim pinim, que é um empresarial jurídico, é um livro que teve um grande sucesso. Escrevi um dicionário de anglicismo para que as pessoas deixem de usar termos na língua inglesa recorrendo à nossa língua. É um dicionário que teve um grande sucesso de crítica. O grande crítico brasileiro Wilson Martins, crítico de literatura maior daquela época, né, comparou esse meu trabalho ao último livro de Flaubert. Infelizmente, ele vaticinou também que o dicionário, por mais importante que fosse, não seria um sucesso de vendas, porque os leitores não queriam aprender os termos em português, mas sim queriam aprender os anglicismos por afetação e sobrançaria. E assim foi. Nessa área, muitos livros sobre relações internacionais. Escrevi contra a ALCA, combati a luta contra a ALCA ao lado do meu querido amigo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ao lado do Luiz Alberto Muniz Bandeira, ao lado da jurista Carol Proner, minha amiga, e, enfim, tantos outros. Estivemos com o embaixador Ademar Barradian, e diversos artigos contestando a iniciativa da ALCA e denunciando a iniciativa como uma proposta de dominação absoluta do Brasil e demais países do Cone Sul. E aí seguiram obras também escrevi literatura, me diverti escrevendo obras de literatura, obras historiográficas. Escrevi a história da Revolução Cultural da China, que foi editado no Brasil, mas depois traduzido na República Popular da China, foi distribuído lá, também foi distribuído em inglês. Escrevi a Decadência do Império e a Ascensão da China, um livro de evolução comparativa, que foi muito elogiado pelo Muniz Bandeira, dizendo que estava vaticinando o futuro. Tudo aquilo que aconteceu hoje já estava previsto nesse meu livro. Escrevi um livro sobre o direito chinês. Como professor, eu abri o curso de pós-graduação em direito chinês fora, dei aulas sobre o mundo nas diversas universidades, para o governo chinês. Então, essa minha atividade diplomática, especialização em direito do comércio internacional, me valeu a oportunidade de escritor, de ser jornalista, de ser professor, ao mesmo tempo, e assim realizei. Aliás, um detalhe deste livro, da autobiografia do professor, é exatamente esses bastidores, né? Isso dá um tempero, né, professor? Dá um sabor, porque ele conta o fato e conta detalhes do fato. Então eu achei assim uma sacada interessante, né? Isso faz com que a gente leia, já quer saber o próximo episódio, o que o professor vai revelar no próximo episódio. Aliás, não vou falar, professor, mas tem aqui um detalhe nessa história
da visita do George Shultz, que é uma curiosidade envolvendo a Dona Lúcia, né? Que eu achei curiosíssimo isso. A Dona Lúcia, que era a esposa do Flecha Lima e o ACM, né? O senador Antônio Carlos Magalhães. Então tem essas pitadas que o professor vai agregar, que eu acho assim, achei uma bela sacada, né? O livro fica gostoso de ler e atiça sempre a curiosidade, né? E, então, professor, nesse sentido, eu queria te perguntar, voltando um pouco ainda essa questão aí do GATT, né, quer dizer, quando a China entra no OMC, porque a OMC, eu digo que é a irmã tardia do FMI, do Banco Mundial, né, que era ali naquele contexto da criação da OTAN, né, dos acordos de Bretton Woods e tudo mais, quer dizer, então, os Estados Unidos praticamente impuseram o GATT, né, para evitar a OMC, porque a OMC tem exatamente essa característica que o professor falou aí, quer dizer, a OMC ela traz para dentro do debate do comércio internacional essa questão do direito internacional, né? O direito está registrado aí, né, na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem, no Código de Nuremberg, não é isso, professor? Então, você tem que trazer toda essa conceituação para dentro do debate da geopolítica e assim por diante. Quer dizer, quando a China entra na OMC, tem uma grita, e até hoje eles têm essa pinimba, essa questão do câmbio, por exemplo, né, que eles querem, porque querem que a China flexibiliza o seu câmbio, né, quer dizer, submeta o yuan, a moeda chinesa, ao padrão, à ditadura do dólar, né? Então, eu queria te perguntar um pouco isso, quer dizer, como foi a entrada da China pegando todas essas vamos dizer assim, essas pontas, né? E eles permitiram que isso chegasse na OMC depois de muito tempo, né? Quer dizer, a história do GATT, que o professor falou aí. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, como foi esse processo da China na OMC. Me ouviu? Está me ouvindo? Não ouvi, eu perdi. Acho que deu uma travada aqui, né? Eu não sei se é a minha transmissão ou é lá com o professor. O professor caiu aqui, mas deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Voltou. Professor, agora me ouve? Me ouve? Deu uma travada aqui, deu uma caída. Voltou. Então, eu estava fazendo um pouco o histórico do GATT, da OMC, quer dizer, a OMC surge como irmã tardia, eu digo, do FMI, do Banco Mundial, né, das imposições norte-americanas dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos proibiram a existência da OMC justamente para que não essas questões internacionais chegassem no debate sobre o comércio internacional, que é a chave, né? Podemos dizer assim, da chamada geopolítica, da geoeconomia. A pergunta é, como foi a entrada da China? Parece que você acompanhou isso bem de perto, né? Você, inclusive, atuou nesse processo. Queria que você falasse um pouco disso. Pois bem, quando eu representei o Brasil na rodada Uruguai do GATT, que gerou a OMC, eu fui negociador de serviços do Brasil. A negociadora dos Estados Unidos principal, ela declarou que o fechamento de uma rodada do GATT é a questão de um entendimento entre o Reino Unido e os Estados Unidos, né? E ela era representante comercial dos Estados Unidos, a ministra do Comércio, chamada Carla Hills. E eles tinham essa arrogância, era ostensiva, ela declarou isso para os jornais. E resistia, na época, o grupo dos 11, que era liderado pelo Brasil e pela Índia, e eu coordenei na área de serviços um relacionamento com a Índia para fazer a oposição. Mas os Estados Unidos usaram todo esse arsenal das entidades multilaterais, financeiras, FMI, Banco Mundial, e outros para desestabilizar o governo brasileiro e para obter concessões. E, no fim, conseguiu obter inúmeras das concessões e fez poucas. Eu relato no meu livro nesse episódio da minha carreira profissional, relato as negociações, o seu histórico, e depois foi através da Índia que eu me tornei consultor jurídico
do governo da República Popular da China, porque eles pediram ao governo da Índia para indicar um especialista em direito do comércio internacional que não fosse nem americano, nem inglês, e nem interesses imperialistas. E o governo da Índia indicou meu nome. E assim, nos últimos 3 anos, dos 17 anos de negociação da China para a cessão à OMC, eu trabalhei como consultor em aspectos tópicos, não em todos os assuntos, mas aí, pouco a pouco, ganhando confiança, o escopo da minha atividade aumentou. E eu, quando a China cedeu à OMC em dezembro de 2001, recebi uma homenagem muito grande do governo da China, continuei com as minhas relações e observei no processo que a China mudou mais de 9.000 leis e regulamentos de leis para a forma como maneira de se adequar ao regime multilateral do comércio. E este momento foi o divisor de águas na história do regime multilateral do comércio, porque a China, como a maior economia em país em desenvolvimento e depois a maior economia comercial do mundo, deu uma força muito grande aos interesses dos países em desenvolvimento e nunca mais houve aquele abuso extraordinário que se verificava anteriormente, né? Sempre com diplomacia, dentro das normas da ONU, dentro das normas do direito internacional e dentro da decência. A China resistiu aos abusos das empresas, das potências imperialistas, e isso nos beneficiou a todos e abriu uma nova era do direito do comércio internacional e uma nova era do comércio. E nesse particular, nos meus estudos, livros sobre a China e conferência, direito chinês, eu sempre chamo a atenção que os princípios gerais de direito adotados pela Constituição da República Popular da China são os mesmos, exatamente os mesmos, dos princípios de direitos adotados pela Constituição. Acho que o professor deu uma travada ali de novo. Deixa eu ver se é o professor ou se sou eu. Oswaldo. Né? Alô? Tá me ouvindo, Oswaldo? Agora estou ouvindo, pode falar. Pode falar. Travou, em algum lugar aqui travou. Você estava falando do direito na China, os princípios da Constituição da China. São os mesmos das constituições republicanas, democráticas, imagino. Sim. Era essa a ideia. Pode continuar. Era essa a ideia, são exatamente os mesmos da nossa Constituição aqui no Brasil. Nós temos uma grande identidade da prevalência do direito, tanto interno como internacional. Certo. Agora, por falar nisso, você também escreveu, né, tem aí o livro da Constituição Cubana, né, que é interessante esse processo da Constituição Cubana. Eu recomendo muito o livro do professor. Eu fiquei, vamos dizer assim, encantado. Fui pesquisar mais sobre a Constituição Cubana. Né, aliás, eu tenho um livro aqui que fala das constituições da União Soviética. Interessante, né, a gente fazer essas comparações, porque quando se fala de autoritarismo, totalitarismo, essas coisas todas, quer dizer, quando a gente visita a história constitucional desses países, a gente vê que esses argumentos são absolutamente falaciosos. A Constituição cubana, por exemplo, ficou muito tempo em debate, o povo debatia, né, assim, nos comitês, né, de base, o povo mesmo, literalmente o povo debatendo a Constituição do país, né? Quer dizer, e muitas coisas que tinha na proposta original da Constituição, o povo não aprovou, não é isso, professor? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Nós conversamos, aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade para me exibir um pouco aqui, que eu estou citado aqui no livro do professor, na página 691, porque nós conversamos no programa Roda de Conversa, acho que foi em 2021, né, sobre esse livro. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também, quer dizer, as revelações do conteúdo da Constituição Cubana. Muito bem, eu fui presidente da União Brasileira de Escritores durante 5 anos, a partir de 2015. E, como tal, nós optamos por outorgar nossa medalha Jorge Amado para o grande poeta cubano
Miguel Barnett, que é o Neruda cubano. Eu tive lá para fazer a outorga da moeda. O governo fez um convite de hóspede oficial, e fiquei muito feliz. E minha mulher deveria ir comigo, mas ela não fomos avisados pela minha secretária de que tinha que ter a vacina de febre amarela. Eu, coincidentemente, tinha, porque eu viajo o mundo todo, mas ela não tinha. Então, eu cheguei lá em Cuba, eles tinham uma programação toda feita para o casal, vai visitar isso, vai visitar aquilo, vai à praia, não sei o quê. Aí, sem minha mulher, eu falei, olha, já que eu estou sem minha mulher, eu vou trabalhar esse período todo. Então, eu gostaria de escrever sobre a nova Constituição cubana, mas eu queria ver o processo, queria falar com a Ordem dos Advogados, com as pessoas que conduziram as consultas, entrevistar alguns membros da população, de alguns segmentos, e isso me foi facultado, mas sem nenhum obstáculo. Eu atuei livremente, entrevistei quem eu quis, os advogados me ajudaram, me deram todo o material das consultas, né, das posições tomadas, o que eles pretendiam, e aquilo que o povo recusou, aquilo que o governo depois adotou, foi aquilo que foi realmente aprovado. Foi um processo dialético extraordinário. Fiquei tão impressionado que resolvi escrever um livro sobre a perspectiva disso que você falou, do direito comparado, para demonstrar como foram feitas as outras constituições e como foi feita a Constituição de Cuba, e chamei o livro de um marco democrático, a Constituição de Cuba de 2019, porque poucas constituições no mundo têm as credenciais democráticas da Constituição de Cuba. E, dentre esse estudo comparativo, estudei as constituições da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estudei a Constituição do Japão, que foi imposta pelas tropas de ocupação americanas quando estava em andamento o Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio, e enquanto as tropas americanas forçaram as mulheres japonesas a abrir, a prestar serviços em prostíbulos que foram privatizados, né, com capital aberto, pasme só você. Fiz a Constituição, exame à luz da Constituição Democrática da Índia, da África do Sul e até de outros países, como Portugal. Citei a ata do PCP, Partido Comunista Português, quando o camarada Álvaro Cunhal fez uma declaração de grande alcance estratégico para a Constituição portuguesa. Citei, obviamente, a Constituição da Itália, que foi conduzida pelo camarada Palmiro Togliatti, um dos maiores estadistas europeus do seu tempo, e de outros países. Né? E eu acho que o resultado foi muito bom, tanto é que o livro está esgotado. Né? Um livro sobre direito constitucional de Cuba no Brasil esgotado. E um diplomata cubano, embaixador cubano, me disse que foi o único livro escrito sobre a nossa Constituição fora de Cuba. Você acredita isso? Você vê a opressão da informação? Pois é. Exatamente. E, aliás, né, professor, essa questão aí da desinformação, né, quer dizer, eles, na mídia, de uma maneira geral, a impressão que eles passam é que Cuba não tem Constituição, que a União Soviética não tinha Constituição, que a China não tem Constituição. Eu queria que você, emendando aí, queria que você falasse um pouco também de uma outra obra sua, recente, que é muito interessante, que são as Guerras do Ópio na China, né, que também é um livro extraordinário. Eu queria que você falasse um pouco também dessa obra. Este livro é uma das poucas obras que, a ilustrar a evolução dos princípios básicos que regem o comércio internacional. São princípios e teorias derivadas do imperialismo, do tráfigo oficial de drogas. Então, esses princípios foram depois adotados, né, inclusive pela OMC, a cláusula básica da OMC, a cláusula da nação mais favorecida, está lá, mostra a origem da aliança dos países imperialistas. Os Estados Unidos, poucos anos após a sua independência, já estava a traficar oficialmente o ópio para a China, como sócio menor
da Inglaterra e analiso todos os tratados impostos, desiguais impostos à China, inclusive o Tratado de Monosheki, que foi o tratado em que a China foi forçada a entregar ao Japão a ilha de Taiwan. Né? A ilha era chinesa, tanto é que ela foi forçada a entregar ao Japão, que fazia parte do pool de potências da Segunda Guerra do Ópio. E ali foi entregue. Com a derrota dos japoneses na Segunda Guerra Mundial pelas forças do camarada Mao Zedong e a fundação da República Popular da China, que restaurou a dignidade do povo chinês, os opositores, que eram lacaios dos imperialistas, se refugiaram na ilha. E hoje o que diz a propaganda imperialista? Não, Taiwan nunca foi chinesa. Taiwan é independente. Taiwan é democrata, mas não. Taiwan sempre foi território chinês. Isso está num documento histórico, um tratado oficial da Guerra dos Ópios. Aí eu cito das guerras do ópio, eu cito ali na minha obra e explico como as táticas de negociação, de desestabilização do governo, de contra-informação, de uso de ONGs, de uso das seitas religiosas para desestabilização do governo, todo esse arsenal de medidas de opressão foi utilizada pela primeira vez na China nas guerras do ópio. E eu procurei retratar nesse livro. Foi um livro que também teve uma acolhida muito grande. E este ano eu dei uma conferência na Universidade de Trento, na Itália, que é da Faculdade de Direito da Universidade de Trento, que é a número 1 da Itália sobre esse assunto. E fui entrevistado pela televisão italiana. E foi um livro que teve uma acolhida muito grande, muito embora ele não tenha sido traduzido por língua estrangeira, mas as pessoas se interessam, se esforçam em ler o português e ele está lá. Muito bem. Antes que eu esqueça, deixa eu te recomendar, não sei se você deve conhecer, talvez, um livro sobre a história do Partido Comunista Italiano, Alfaiate de Umi, não sei se é assim que pronuncia, não sei se você conhece. Como é que é? Lucio Magri é o autor, não sei se você conhece esse livro. Então, conheço de nome, conheço muito de nome, mas não o li. É muito legal, vale a pena. Fica aqui a minha indicação para ti e para os nossos internautas aqui. Professor, eu queria uma questão, nós estamos aqui já chegando perto do nosso limite. Eu queria que você falasse um pouco também da tua experiência com o grande Samuel Pinheiro Guimarães, né? O papel do Samuel, né? Antes dele assumir a Secretaria-Geral do Itamaraty, que ele foi, não sei como é que fala, se ele foi exonerado, se ele foi demitido do Itamaraty, porque ele se opôs à ALCA lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois o Lula e o Amorim fazem assim uma espécie de uma reparação, né, com a indicação dele para o Itamaraty. Aquela história, aliás, isso remete a uma frase que está no teu livro, nesse livro aqui, que é do Oscar Wilde, que você diz, né, que quando basta você ter algo mais ou menos assim, na frase dele, né, que basta ter algum sucesso que você tem inimigos. A condição para você não ter inimigo é você ser medíocre. Ele era um grande frasista, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, se aplica ao Samuel, né, o papel do Samuel, que fala-se muito do Ricardo do Amorim, né, do embaixador, que tem, sim, grande relevância em toda a história da geopolítica, as memoráveis batalhas na OMC, Brasil, né, com o peso da Unasul, né, representando aqui a região da América do Sul, sobretudo, junto com a Índia, as batalhas contra as tarifas. É importante dizer que o GATT, na verdade, era um acordo de tarifa que não envolvia sequer as barreiras sanitárias. Depois os Estados Unidos foram impondo, né, esses penduricalhos e dificultando o comércio internacional. Então, quer dizer, tem uma grande... O Brasil passa, junto com a China, sobretudo, e outros países também, mas esses dois, passa a desenvolver grandes batalhas na OMC contra essas imposições, né, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, né, da União Europeia.
O Samuel foi uma espécie assim de um ideólogo de tudo isso, me parece. Queria que você falasse um pouco disso. Você que conviveu com ele, que trabalhou com ele, que você falasse um pouco desse papel dele. Não, Samuel é amicíssimo meu, nós nos aproximamos por afinidades ideológicas, por afinidades nacionalistas, de amor ao Brasil, povo brasileiro, e aos países da América do Sul. E a amizade é muito próxima até hoje. Hoje mesmo nos falamos. Ele foi o grande campeão da integração regional soberana no Cone Sul e também na América do Sul. Ele que escreveu o programa de integração regional, não era nem Mercosul, é o programa ideológico. E como era o responsável pelo Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, que é o centro de pensamento do Itamaraty, acadêmico, então tem que ter o livre pensar, ele desenvolveu uma ação contrária ao projeto da ALCA, que feria de morte a soberania. Ele foi perseguido pelo suposto acadêmico e americanófilo Celso Laffer, certamente instigado pelo Fernando Henrique Cardoso, e foi colocado em disponibilidade no chamado Departamento de Escadas e Corredores do Itamaraty, né, o DEC, sem ter nada a fazer. E isso permitiu que ele, em capacidade pessoal, se lançasse a fazer uma campanha nacional, na qual eu e outros brasileiros nos engajamos, com palestras, às vezes em conjunto, às vezes separadamente, e em oposição àquele projeto. É um grande brasileiro, ele tem obras de pensamento estratégico importantíssimas, como 500 anos de periferia, e aí no meu livro eu cito diversas dessas obras, inclusive uma que ele tinha se esquecido, porque ele escreveu uma cartilha, acho que foi para o movimento, para o MST, ele escreveu uma cartilha sobre o imperialismo, e é uma obra muito boa, muito importante. E Samuel, eu achei aqui nos meus papéis esse teu livro, mas eu não escrevi isso. Aí eu fui lá na minha biblioteca, peguei e mostrei a ele. Falei, isso é verdade, eu escrevi sim. Mas não tem nada que eu possa me arrepender. Eu falei, não, pelo contrário. Então, um grande brasileiro, e muito amigo meu, ele está citado dezenas de vezes no meu livro, pelo nosso trabalho em conjunto de décadas. Muito bem. Aliás, um outro que você citou aí também, o Muniz Bandeira, que tem livros assim interessantíssimos, né? Tem um livro que ele fala, esqueci o título literal, mas acho que é os países, formação dos países da Bacia do Prata, né? Que fala dessa questão aí do Brasil, da Argentina, que ele diz que há uma oposição ferrenha do imperialismo, né, da aproximação do Brasil com a Argentina, porque as duas economias somadas, elas são maiores do que a economia da União Europeia. Então, ele tem coisas assim fantásticas que permitem a gente compreender bastante. E o Muniz, ele foi, segundo o Augusto Bonicori, infelizmente falecido no começo de 2020, que era um pesquisador, né, e era também muito próximo do Muniz Bandeira, né, foi ele que deu a ideia da sigla PCdoB, quando houve a reorganização do PCdoB em 1962, ele falou, por que vocês não adotam a sigla, assim, para se diferenciar do outro, né, o Partido Comunista Brasileiro tinha nascido ali, que assumiu a sigla antiga, PCB, então foi a ideia do Muniz Bandeira que originou a sigla PCdoB. Eu já emendo a pergunta, em 2019 você se filia ao PCdoB, queria que você falasse disso, da sua filiação ao PCdoB. Não, antes se eu puder falar duas palavras a respeito do meu querido amigo, claro, lógico, você fala o que você Muniz quiser. Bandeira, que foi citado muitas vezes na obra, né, o maior historiador brasileiro
de todos os tempos, um homem de grande dignidade pessoal. Ele escreveu A Formação do Império Americano, que é o melhor livro escrito sobre aquele Estado que foi da gênese à decadência sem passar pelo processo civilizatório, e que foi traduzido em diversas línguas, inclusive no mandarim chinês. É um dos poucos autores brasileiros que foram traduzidos para o chinês. Esse livro estava à venda nas livrarias do povo e foi um sucesso de venda em todos os países. Também escreveu o seu último livro, Desordem Global, sobre o caos em que se encontra o mundo hoje, com essa tentativa de dominação unipolar pelas potências imperialistas. Foi um grande historiador, uma figura humana extraordinária, foi também um poeta, né? Ele tem uma obra poética. Ele fez o prefácio de um dos meus livros, que foi a formação a ascensão de decadência do Império Aurora da China, e me dedicou uma de suas obras, que foi a biografia do camarada Lenin, e eu orientei o filho dele no meu escritório de Xangai, na China. O filho dedicou a sua... O professor deu uma travada, caiu. Acho que agora ele volta. Peraí. Voltou, o professor deu uma caída aqui. Você estava falando, parou no filho do Muniz Bandeira, que você orientou. Não, ele me dedicou a sua tese de doutoramento. Nós somos muito próximos. Sobre a minha filiação ao PCdoB, em 2019, eu devo dizer que por décadas eu fui, como você sabe, muito próximo dos ideais, das ideias, dos altos valores do PCdoB. Sempre tive uma grande admiração por sua história e por muitos dos seus componentes, muitos dos quais foram meus amigos de décadas, né? A primeira medalha da UBE que eu outorguei foi para o Ronald de Freitas. Por quê? Por sua história de decência na política, né? E então eu fui amigo, e sou até de tantos ali, estive próximo, mas as minhas condições profissionais me impediam, como advogado, me impediam de um posicionamento direto, né? E mesmo na UBE, muitos dos meus opositores, antes mesmo da minha filiação, diziam: não, o Noronha é PCdoB, então ele não deve ser. Deu mais uma travadinha aqui no professor, daqui a pouco ele volta. A internet tem esses problemas, né? Os problemas da tecnologia. Vamos ver aqui, porque eu estou acompanhando a sinalização aqui. A minha está verdinha e a dele está vermelha, significa que foi ele que travou. Então vamos esperar aqui o professor. Ele estava falando aqui exatamente desta questão. Deixa eu desativá-lo aqui e trazê-lo de volta, ver se eu consigo resolver aqui o problema. Ele continua travado, a transmissão travou por lá. Mas, enfim, deixa eu só, enquanto o doutor não volta, deixa eu mostrar aqui o livro e dizer que o livro vai ser lançado dia 16, agora, né, 16 de março. Deixa eu pegar aqui o endereço exato. Vai ser na Casa de Portugal, aqui em São Paulo. Quem conhece São Paulo, né, deve conhecer a Casa de Portugal, bem conhecido, está aqui o convite. Infelizmente, eu não disponibilizei para a gente mostrar aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Durval de Noronha Júnior, Goios Júnior, Noronha Advogados e Observador Legal convidam para o coquetel de lançamento da obra O Mundo Segundo Noronha, a autobiografia de Durval de Noronha Goios Júnior, dia 16 de maio de 2023, terça-feira, às 19h30,
das 19h30 às 21h30, na Casa de Portugal, Avenida Liberdade, 602, São Paulo. Fica ao lado da estação do metrô. Essa Casa de Portugal sempre abriga grandes eventos democráticos. E, mais uma vez, a Casa de Portugal está promovendo este evento. Deixa eu ver se o doutor voltou. Doutor, está me ouvindo? Cadê o doutor? Estou te ouvindo perfeitamente. Eu tava, Você me ouviu agora? Estava lendo aqui o convite seu. Eu estava fora da tela aqui, estava lendo o convite. Mas é isso, então você estava falando da sua filiação, se você quiser complementar mais alguma coisa. Não, então, quando eu deixei a presidência da UBE, em 2019, eu resolvi me filiar ao PCdoB, sendo coerente com os meus princípios, meus valores, e embora já muito avançado na vida, todos nós temos uma contribuição social e política a dar, e dentro da minha capacidade tenho procurado fazê-lo. Muito bem, eu passei por isso também, porque eu me aproximei do PCdoB em 83, lendo a Tribuna, o jornal Tribuna da Luta Operária, aquela história das diretas, né, fim da ditadura, mas eu era subgerente da Drogazil, de uma loja da Drogazil. Então, a Drogazil não podia nem sonhar que eu tinha alguma atividade política. Sabe? Então, eu só pude me filiar ao partido depois que eu saí da Drogazil, entrei no metrô, aí que eu pude me filiar. Tem essas coisas, hoje ainda tem essas limitações. Os jornalistas, por exemplo, têm aí uma perseguição se ele é filiado a algum partido, coisa do tipo. Doutor, você falou bastante aí do Muniz. Teve um lançamento, eu participei, te entrevistei o Samuel Pinheiro Guimarães, eu fiz uma matéria, uma reportagem, em vídeo, em texto, de um evento de lançamento das obras do Muniz Bandeira. Lembra disso? Lembra que foi você que... Lembro muito, fizemos na UBE uma retrospectiva da contribuição dele à cultura nacional, e diversos acadêmicos, amigos falaram, dentre eles o Walter Sorrentino fez uma análise, o Levi Bucalém Ferrari fez outra, o Samuel fez outra, eu fiz outra, enfim, nós éramos acho que uns 8 a falar. Foi um evento. Regina Gadelha, professora da PUC, foi outra, enfim, foi um evento muito prestigiado, muito interessante, valorizando a obra desse grande pensador brasileiro que honra a intelectualidade nacional. Fiz também um evento semelhante na Universidade de Lisboa, em Portugal, e eu falei sobre o trabalho dele, e alguns outros amigos portugueses também falaram. E é uma pena que o nome dele não tenha sido mais divulgado, mas são essas restrições que se impõem ao pensamento independente e libertário no mundo de hoje. Eu considero as obras do Muniz Bandeira indispensáveis, né? Quem quer entender... Está me ouvindo? Me ouve, não? Acho que deu algum problema aqui. Está me ouvindo agora? Me ouve, professor? Será que travou de novo? Ou não travou? Não travou. Não sei se o professor está me ouvindo aqui. Me ouve, professor? Deixa eu ver, o microfone dele está aberto. Deixa eu projetar ele aqui na tela para ver se... Aí, ó. Professor, você me ouve? Não ouve. Não está ouvindo? Fiquei sozinho, Oswaldo. Deixa eu trazer ele de volta. Aqui. Agora você está me vendo? Me vê? Está me vendo? Está me ouvindo? Não está ouvindo? Não está vendo? Vendo tá, né? Não está ouvindo, é isso? Deixa eu te desplugar de novo e trazer de volta. Não sei o que está vendo aqui. O microfone dele está ligado. Deixa eu ver se está aqui. Mudo ou não está? Deixa eu trazer ele de volta aqui para ver se a gente consegue resolver. Me ouve agora, professor? Me ouve, não? Agora ele travou. Está me ouvindo, professor? Não está ouvindo. Mas, enfim, fica aqui, portanto, o reforço
para o reforço do convite para o lançamento aí da obra do professor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei o que houve, ele parece que não está me ouvindo. Está aqui o livro, né? Vai haver aí o lançamento no dia 16 na Casa de Portugal. Então eu vou encerrando aqui a nossa transmissão. Você está me ouvindo? Me ouve, professor? Amanda? Professor Noronha? Ele sumiu aqui. Deixa eu Ele ver aqui. sumiu. Ele não está me vendo. Não está me ouvindo. Não diz nada. Ele, quer dizer, sumiu não, congelou. Deixa eu ver aqui na minha transmissão como é que está o negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Perto aqui? Está tudo bem. Aqui está transmitindo, sim. Então o problema é lá com ele mesmo. Professor, me ouve? Sair da página. Sair da página? É, para atualizar a live. Ele saiu. Deixa eu ver se ele retorna, a gente faz as despedidas aqui com ele. Os problemas aí da tecnologia, né? Infelizmente. E eu não sei se ele está instalado no escritório dele, porque eu também, quando eu saio, que tem que fazer a transmissão fora daqui, desse ambiente aqui, sempre tem esses problemas. Agora o professor voltou. Professor, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Você estava aqui, eu estava te vendo, estava te ouvindo, mas acho que você não estava me ouvindo. Não. Nem você estava me vendo. Mas, enfim, eu estava falando do lançamento. Eu queria que você quer falar mais um pouco sobre o lançamento, dia 16? Não, muito obrigado. Estaremos lá na Casa de Portugal. É o lançamento beneficente, estou fazendo para obras beneficentes lá, para a provedoria e o asilo da comunidade portuguesa, renda integral para eles. Eu fiz o lançamento também para as obras assistenciais da igreja onde eu fui batizado. Também vai ter um lançamento com renda revertida para a Fundação Maurício de Grabois. Em Portugal e na Itália também vou fazer pequenos lançamentos, todos com Caiu de novo. Caiu novamente. E o professor, ele está chegando, ele estava me falando que ele está chegando de São José do Rio Preto, a sua cidade natal. Ele fez o lançamento ontem, lá ia perguntar para ele como foi o lançamento. Vamos ver se ele retorna aqui. Deixa eu tirar ele do ar e vou trazer ele de volta para a gente fazer aqui os encerramentos, mas acho que não vai ter jeito. Ele fez o lançamento em São José do Rio Preto, parece que foi ontem o lançamento, está chegando de lá e já está se preparando aí para o lançamento no dia 16. Eu ia perguntar para ele onde compra o livro, né? Eu acho que deve ser, se ele voltar, a gente reforça isso. Eu acho que na livraria Anita deve ter o livro para vender, né? Quem tiver interessado, deixa eu mostrar mais uma vez. O livro é muito bonito, né? Eu gostei muito desse livro. Olha, para quem é apaixonado por livro, como eu compro o livro, às vezes, tem até um aqui na minha frente, deixa eu ver se eu alcanço ele aqui. Eu comprei esse livro aqui simplesmente pela estética do livro. Olha que bonito, coisa bonita, né? Guerra e Paz, do Tolstói, da Companhia Brasileira de Letras. Então, para quem gosta da estética de livro, eu gosto muito. Né? Esse livro aqui é uma obra-prima. Agora que o professor está ouvindo, que ele está rindo. Né, professor? Estou falando aqui que eu gosto de comprar livro pela estética do livro. Esse aqui é muito bonito. Fiquei apaixonado pela estética desse livro aqui. Muito bem feito, muito bonito. Mas eu estava falando aqui, quem quer comprar o livro, compra. Eu imagino que na livraria anita.com.br tem, né? livrariaanita.com.br. A partir de terça-feira estará disponível na livraria Anita Garibaldi, porque com renda total revertida para a fundação. Chegou a primeira remessa lá em São José do Rio Preto, a segunda remessa vai chegar para o lançamento na Casa de Portugal, na terça-feira, e na quarta-feira deve chegar na livraria Anita Garibaldi. Pela internet é possível comprar, não? Por enquanto. Não, é todo beneficente. Então, quer dizer, eu dou as obras, quer dizer, a editora doa as obras por meu intermédio, e as entidades vendem. Então, a Anita Garibaldi vai vender em benefício da fundação, a Casa de Portugal vai vender em benefício da provedoria, do asilo, e a igreja lá está vendendo em
benefício da assistência social, que é muito necessária na cidade, Eu estava como falando de que resto no Brasil. eu estava falando que você está chegando de São José do Rio Preto, você fez o lançamento ontem lá, foi isso? Eu fiz no dia 9 à noite, foi muito bem, foram vendidos 303 exemplares do livro, que para a cidade é uma venda extraordinária, uma ocasião auspiciosa. E aí estamos no aguardo de ter uma boa acolhida na Casa de Portugal no dia 16 e depois também na livraria Anita Garibaldi. Muito bem, e as obras do professor Noronha tem lá na livrarianita.com.br e também as obras do professor, do grande escritor, grande analista, Muniz Bandeira, tem também na livraria Anita, livrarianita.com.br, que é da editora Anita Garibaldi. Vale muito a pena ler as obras do professor, obviamente, e também do grande Muniz Bandeira. Professor Dorval de Noronha Goios Júnior, muito obrigado. Papo agradabilíssimo. Sempre um prazer conversar contigo. Quero te agradecer imensamente aqui o nosso bate-papo. Querido Oswaldo, muito obrigado. É sempre um grande prazer falar consigo. Eu só lamento que essas nossas prazerosas conversas não sejam acompanhadas de um cálice de vinho, como já sugeriu meu heterônimo Antônio Paixão. Pois é, mas lá na Casa de Portugal a gente toma uma taça de vinho. É isso aí. Muito obrigado pelos internautas. Pedir para vocês divulgarem aqui a nossa transmissão, né? Se inscrever aqui na TV Grabois. Esse programa foi gravado, né? Portanto, não teve aqui a interação dos internautas. E vocês podem deixar aqui os comentários, bastante comentários aqui. Quiserem fazer perguntas para o professor Noronha, a gente encaminha para ele. Enfim, que vocês interajam aqui com a nossa TV Grabois, com a nossa transmissão. E nós vamos fazer mais entrevistas, viu, professor? E eu vou te chamar, viu? Você pode já estar aqui anotado na minha agenda que nós vamos conversar mais sobre esses temas aí gerais, né? Da geopolítica, da história, essas coisas todas. Eu estou como o craque Coalhada, aquele personagem do Chico Anísio. Estou sempre à espera de uma convocação. Muito bem, professor. Obrigado, viu? Grande abraço. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Tá, tchau, tchau.